Olá, continuando nossa explicação aí sobre osmose, né? Hoje nós vamos ver esse conceito aqui de hemólise, né? Que ele é muito importante até para nós entendermos exatamente essa questão aí de osmose em plantas e em seres vivos. Então vamos lá. Sem mais delongas, toda vez eu esqueço aqui, me dá exatamente um áudio muito melhor quando eu ligo aqui o meu microfone. Perfeito? Então, hemólise. Quando os glóbulos vermelhos colocados em uma solução hipotônica, ou seja, eu tenho uma baixa concentração de sal, né? E a concentração de sal está maior dentro dos glóbulos vermelhos, das células que representam os glóbulos vermelhos, o que vai acontecer? Célula com muito sal, então a água vai entrar dentro da célula e vai fazer com que a célula fique imensa. Tudo bem? O que vai acontecer? Ela vai crescer e vai estourar e morre a célula. Então, existe uma concentração maior de soluto dentro da célula. A osmose ocorre e a água entra na célula. A célula se rompe. Para evitar a crenação ou hemólise, que são conceitos diferentes e contrários, as soluções intravenosas, as soluções IV, elas devem ser isotônicas, ou seja, elas devem ter um determinado equilíbrio. Perfeito? Por exemplo, se eu colocar um pepino em uma solução salina, o que acontece? O pepino vai perder água, ele murcha e se transforma em picles, que deu até sabor, né? Deu até água na boca aqui. Quem já não comeu um picles, né? Exatamente aquelas substâncias que são colocadas em solução salinas, elas secam, servem exatamente para fazer salada, etc. A cenoura mole colocada em água se torna firme porque a água entra via osmose dentro da cenoura, então ela se conserva ali. A comida salgada provoca a retenção de água, por isso que não devemos colocar mais sal em nossa comida, porque isso aí vai causar inchamento do tecido e vai causar os edemas. Perfeito? Por isso que os médicos recomendam: não comam com muito sal. A água entra nas plantas via osmose. O sal adicionado à carne ou o açúcar à fruta evita a infecção bacteriana. Uma bactéria colocada no sal perderá água através da osmose e morrerá. Foi o que eu havia dito anteriormente. Tudo bem? Uma observação importante: o transporte ativo é o movimento de nutrientes e sobras através de material biológico. O transporte ativo ocorre corriqueiramente no nosso corpo, gente. Um exemplo vocês devem ter estudado no ensino médio, se não estudaram, pesquisem sobre a bomba de sódio e potássio, perfeito? Então, o potássio sobe, o sódio desce. É por isso que quando o suor acontece, a gente passa a mão aqui e sente um pouco de suor salgado, é porque houve esse transporte ativo dos nutrientes para fora do sistema biológico, para fora da pele. O transporte ativo, ele também é uma situação espontânea, porque isso está acontecendo diariamente nas plantas, nos animais, nos seres vivos, enfim. Os colóides são suspensões nos quais as partículas suspensas são maiores do que as moléculas, mas pequenas demais para saírem da suspensão devido à gravidade. O tamanho de um colóide geralmente vai de 10 a 2.000 angstrom. Existem vários tipos de colóides. O aerosol, que é o gás mais líquido, ou o gás mais sólido, por exemplo, a névoa e a fumaça, são exemplos de colóides. A espuma, que é o líquido mais gás, por exemplo, o creme de chantilly, aquele chantilly em cima do bolo assim, né? Aquele ali é um exemplo de um colóide. A emulsão, que é o líquido líquido, por exemplo, o leite é um exemplo de colóide de emulsão. E o sol, né? Não é aquele sol lá de cima, não, é sol mesmo, líquido sólido, por exemplo, a tinta é um exemplo de um colóide do tipo sol. A espuma sólida, olha aí, o sólido mais o gás. Exemplo, o marshmallow, né? Aquele como eu deveria dizer, um doce, né? Ele é um exemplo ali de sólido em gás. A emulsão sólida, sólido mais líquido. Por exemplo, a manteiga é um exemplo de um colóide de sólido mais líquidos. O sol sólido, então sólido sólido, eu tenho um exemplo, o vidro, correto?
Efeito Tyndall é a habilidade de um colóide de dispersar a luz. Então, eu tenho um colóide, se eu colocar um efeito de luz sobre ele, ele vai servir como um prisma e vai dispersar a luz. O feixe de luz pode ser visto através de um colóide. Passa, então, quer ver um exemplo de um colóide e dá esse efeito Tyndall? Faz uma gelatina transparente, e incide assim a luz. O que, que vai acontecer? Vai dar para atravessar a luz. Faz esse efeito. Tenta. Vai ver, vai dar esse efeito aí que eu acabei de dizer. Então, eu tenho uma tabela aqui com o tipo de colóide. Não vou entrar muito em detalhe, gente, até porque eu já acabei de identificar diversos tipos de colóide, certo? Gás, então eu tenho gás, são todas as soluções, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui. De gás líquidos, aerosóis, um exemplo é o nevoeiro, enfim, eu tenho exemplos aqui de colóides, gás líquido, líquido, sólido, gás sólido, enfim. Tudo bem? Colóides hidrófilos e hidrofóbicos. Fóbicos, então eles não gostam de água. Hidrófilos, amigo. Filos, amigo. Filosofia, amigo do saber. Fóbicos, odeiam, têm aversão à água, né? E gostam de água. Os colóides mais importantes são aqueles nos quais o meio dispersante é a água. Colóides amantes de água são chamados de hidrófilos, colóides inimigos da água são chamados de hidrofóbicos. As moléculas se ordenam de forma que as partes hidrofóbicas estejam orientadas no sentido de si mesma. Se uma grande molécula hidrofóbica, molécula gigante, precisa existir em água, por exemplo, em uma célula, as moléculas hidrofóbicas fixam-se nas macromoléculas, deixando as extremidades hidrofílicas interagirem com a água. Um grande exemplo, então, eu tenho nessa lâmina aí, ó. Essa parte branca é a parte hidrofóbica e essa parte aqui colorida nessa molécula é a parte hidrófila, ou seja, que vai reagir com água, que vai ter essa interação, né? Tanto é que eu tenho átomos de oxigênio, nitrogênio, entre outros aqui. Ainda sobre colóides hidrófilos e hidrofóbicos, né? O grupo hidrófilo típico são polares, ó, os que gostam de água, o grupo CO, o grupo OH, o grupo NH, entre outros, né? Outros carregados. Os colóides hidrofóbicos precisam ser estabilizados em água. A adsorção é uma propriedade em que a água fica sobre uma superfície. Tudo bem? Quando isso acontece, então, eu tenho uma adsorção, não é a absorção. A absorção é quando engloba. A adsorção ele vai ficar ali disperso sobre a superfície. Então, eu digo que essa substância ela está adsorvida. Se os íons são adsorvidos na superfície de um colóide, o colóide mostra-se hidrófilo, porque ele gosta, entendeu? De água. E é estabilizado em água. Considere uma pequena gota de óleo em água. Adicione um estearato de sódio à água. O que, que acontece? O estearato de sódio vai ficar ali na superfície da água, interagindo. Perfeito? Então, eu tenho aqui uma partícula hidrofóbica e aqui eu tenho uma partícula hidrofóbica. Existe repulsão entre elas, por quê? Porque os líquidos dissolvidos aqui, no caso a água, ele vai ter polos positivos e negativos, né? A parte negativa da água, ela vai ficar ali dissolvida ao redor, a parte negativa da água vai ficar dissolvida ao redor, e por eles terem então essa aparência de cargas negativas dissolvidas, elas vão se repelir, perfeito? Porque vai dar esse efeito de como se fossem partículas com a mesma carga, né? E os cátions positivos vão ficar dispersos dentro do sistema, perfeitamente como representado aqui nessa lâmina, onde eu vou ter as substâncias de água adsorvidas na superfície da partícula que não gosta de água. O estearato de sódio tem uma carga, tem uma longa cauda hidrófila, por exemplo. O estearato de sódio, está aqui a fórmula dele resumida, né? É uma pequena ponta hidrofóbica. Está aqui a ponta hidrofóbica, a que não gosta de água, perfeito?
Então, ele vai apenas absorver a água nessa parte aqui dessa substância. A cauda hidrofóbica pode ser absorvida em uma gota de óleo. Por que que ela pode ser absorvida em uma gota de óleo, hein? Vejam bem, a água, ela é polar. O óleo é apolar. Então, ele vai ter uma certa propriedade de polaridade, mas bem baixinha, porque é o hidrocarboneto. Então, o que que vai acontecer? Esse dipolo aqui vai se aproximar, né? O polo positivo vai se aproximar lá do carbono nesse hidrocarboneto. Então, deixando a cabeça hidrofóbica na superfície. As cabeças hidrófilas, olha aí, ó, as que gostam de água, então interagem com a água e a gota de óleo é estabilizada em água. Perfeito? Então eu vou ter uma determinada quantidade de óleo e a água vai estabilizar ali ao redor, né, desse, dessa cabeça hidrófila da substância. Então, aqui eu tenho, exemplificando, né, uma gota de óleo ali, uma gota de óleo, perfeito? O que que vai acontecer? Olha a molécula de água aqui, ó, se estabilizando ao redor dessa gota de óleo. Olha outra molécula de água aqui. Aqui a cadeia carbônica, como eu havia dito, perfeito? E olha aí, ó, né? E a parte positiva, olha aí, o que que acontece? Vai ficar dispersa a parte positiva desse sistema. Então, eu tenho aí o íon estereoato, que está aqui um exemplo dele, perfeito? E aqui a fórmula molecular desse íon. Essa aqui, ó, é a ponta hidrofóbica, a ponta que odeia a água. E essa parte aqui, ó, é a ponta hidrofílica, onde a água vai se aproximar. Vejo que tem um polo aqui. E aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, que eles são exatamente muito eletronegativos. Então, vão ter uma carga negativa, onde vai ser atraído pelo íon, né? Olha aí, ó, os íons estão dispersos. E a parte positiva dos hidrogênios da água. Perfeito? Exemplificando, então, esse efeito nesse coloide. A maior parte das manchas de sujeira nas pessoas e nas roupas são baseadas em óleo. Sabões são moléculas com longas caudas hidrofóbicas e pontas hidrófilas, desculpa, que removem a sujeira estabilizando o colóide de água. Então, o que que acontece? Por que que o óleo se desfaz quando está ali presente? Quando você joga o sabão, quando você joga alguma substância do tipo sabão, ele tem uma pontinha lá que ele vai interagir com a água e ele vai atacar o óleo e vai quebrar a molécula do óleo. Por isso que dissolve e limpa. A bile, né, que são uma substância que tem dentro do nosso organismo, que ela é secretada exatamente pelo fígado, ela excreta substância como o estearato de sódio, que forma uma emulsão com gorduras em nosso intestino delgado. Isso é um efeito. Agentes emulsificadores ajudam a formar uma emulsão. Mas isso é uma conversa para a gente continuar na próxima aula. Eu desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.